Olá galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Professora Beth, para criar, abrir e manipular um documento, né? Os documentos de HTML, eles podem ser criados em qualquer tipo de editor de texto visual, né? A gente pode utilizar o bloco de notas, o V6, a gente pode o Emacs, a gente pode usar o Notepad. A gente tem utilizado o bloco de notas porque todo mundo tem, né? A gente, para criar uma página no bloco de notas do browser, por exemplo, a gente precisa o quê? Digitar o texto que a gente deseja, juntamente com as marcações que fazem a formatação. Um documento escrito dessa forma a gente chama de código-fonte. Então, quando a gente pega uma página no bloco de notas, a gente digita o que a gente quer, a gente faz as marcações que vão fazer a formatação, o nome que a gente está fazendo isso, desse documento escrito, é denominado código-fonte, tá? E aí aqui tem uma coisa para vocês praticarem, né? Eu sempre vou colocando uma marcação e outra, né? Um código fonte e outro para vocês irem fazendo juntamente, tá? Então, quando acabar a videoaula, vocês vão pegando e vão fazendo. Pra gente praticar, vocês vão abrir o bloco de notas, vão digitar esse exemplo aqui ao lado, né? A gente vai salvar, não pode esquecer que na hora de salvar, a gente tem que ir lá no campo do salvar como tipo, da caixa de diálogo, né? Salvar como. A gente pode escolher a opção todos os arquivos, e no campo nome do arquivo, a gente digita o nome juntamente com a extensão HTML ou .htm. Se este procedimento não for adotado, o arquivo será gravado com a extensão padrão, que é a formatação de texto, que é TXT. E aí a gente não pode abrir pelo browser. Então a gente não pode esquecer que a gente vai marcar a opção todos os arquivos e a gente vai colocar a extensão HTML, ok? Ó, tem um aqui que ilustra um programa que é para colocar título, que vocês já fizeram antes, mas eu quero que vocês façam. Por quê? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai gravando, né? Vai memorizando a maneira de se fazer, né? E para a gente visualizar esse arquivo, depois que a gente criou, né? A gente digitou, a gente vai pelo Internet Explorer, por exemplo, né? A gente vai lá no menu arquivo, escolhe a opção abrir, e aí escreve o caminho completo para o arquivo onde o arquivo está. Depois a gente clica no botão procurar, né, que ele vai procurar nas pastas do computador e vai mostrar. Os códigos especiais de caracteres, ele permite o quê? Nós temos dois tipos. Eles permitem que a gente coloque símbolos comuns, ou seja, letras com os acentos, né? Então, ele permite que a gente coloque qualquer caractere nessa página de HTML, mesmo que ele não esteja presente no teclado. Esses códigos, eles são especificados pela norma ISO Latin 1, ou a partir de uma identidade de HTML. Tá? A norma do ISO utiliza o quê? Utiliza um código composto pelo caractere E, tá aqui, seguido do símbolo hashtag e de uma combinação de números, sendo terminado sempre em ponto e vírgula. Já a identidade de HTML usa o caractere E, seguido de uma palavra que identifica o símbolo e de ponto e vírgula. As identidades de HTML correspondem a alguns símbolos comuns, tá? A gente sempre aconselha que ao se criar uma página, a gente utilize esses códigos especiais para criar acentuação da língua portuguesa. Por quê? Porque dessa forma, qualquer browser, ou seja, qualquer navegador, seja o mais antigo ou os que estejam configurados em outros idiomas, poderão exibir corretamente a letra acentuada. Por isso que às vezes a gente abre uma página e algum documento que foi feito em HTML e ele não tem acentuação correta, porque ele pode ter sido feita sem a utilização desses códigos especiais. O que é Uniform Resource Locator? É a abreviação de URL. Corresponde à nomenclatura de localizador universal de recursos.
Ele é utilizado pela internet para indicar o endereço de um documento, né? A gente tem que saber especificar corretamente uma URL. Por quê? Porque é imprescindível utilizar adequadamente muitos comandos da linguagem HTML. Uma URL deve ter 3 partes principais, que é o protocolo do documento, o endereço do servidor e a localização do servidor. Olha como é que é a sintaxe, ou seja, olha como é que é a maneira como é que é escrito o documento. Protocolo, // servidor, / e o nome do arquivo. Então aqui eu tenho qual vai ser o protocolo, qual é o servidor e o nome do arquivo. Por exemplo, quando a gente usa o da internet, que a gente está sempre acostumado a usar, o HTTP, ele é um protocolo. E aí vem qual é o servidor e o nome do arquivo. Ok? Então, onde o protocolo é o quê? É o tipo de comunicação que vai ser utilizada da internet. O servidor é onde será acessado. E o arquivo é o nome do documento que será acessado. Como protocolo, a gente tem o HTTP, que é o que a gente utiliza normalmente, que contém os documentos e que significa os textos, hipertextos, né? Que são transferíveis através de protocolos. O Gopher, que é um servidor composto por menus e diretórios com informações sobre os arquivos e dados. A gente tem o FTP, que é uma abreviação de File Transfer Protocol, Telnet. Este protocolo, ele faz o quê? Ele inicia uma sessão para a gente conectar remotamente a um outro computador. O WAS, que serve onde é o local onde os documentos estão disponíveis em formato especial de pesquisa. E o File indica que o documento está no micro ou na rede local. Tá? Parágrafos e quebras de linhas, né? A gente sabe que o HTML ele não reconhece os caracteres de quebra de linha dos editores de textos, ou seja, eu mandar para baixo uma linha, ele não reconhece quando eu estou fazendo isso no HTML. Então a gente tem uma linha de código fonte, mesmo que a gente coloque uma linha em branco e de código fonte, não utilize nada, né? Ele não é identificado como uma quebra de linha, né? Então a gente tem o que? Uma marcação apropriada, que é a marcação P, que é aqui, ó, P. Ela é utilizada para definir um novo parágrafo. Aí deixa uma linha em branco entre este e o texto anterior. Né? O parâmetro que é alinhamento, define o alinhamento do texto do parágrafo, que pode assumir os valores de left, right, center e justify, que é o que? Direita, esquerda, centralizado, justificado, tá? Isso corresponde corretamente ao que? Esquerda, direita, centro, justificado. Se ele não for especificado, por padrão, o parágrafo sempre vai ser alinhado à esquerda. A sintaxe básica para a gente marcar um parágrafo, que eu já tinha dado para vocês, sempre vai ser o P, o texto e o outro P, ou seja, aqui vai ser onde vai ser o início do parágrafo e o fim do parágrafo. Por exemplo, aqui eu tenho uma sintaxe, isso aqui é a sintaxe básica. A sintaxe completa, colocando o alinhamento, seria: abre aqui o parágrafo, o alinhamento eu coloco qual é o alinhamento que eu quero, se eu quero left, se eu quero right, se eu quero center, justify, entre aspas, fecho aqui, e aqui eu coloco o texto e o fim de parágrafo. As barras, vamos voltar aqui rapidinho, as barras verticais, no exemplo, indicam só que as opções são mutuamente exclusivas, ou seja, a gente vai separar, tá? E as aspas são opcionais neste caso, ou seja, aspas aqui não precisa utilizar, elas são opcionais. A utilização de aspas na definição de parâmetros só será obrigatória em 2 situações: quando o valor do parâmetro for composto por 2 ou mais palavras, ou quando não for dado nenhum espaço entre o parâmetro na tag, porque este comando pode ou não ser terminado por P. Tá? A quebra de linha marcada sempre pela marcação BR. BR faz uma quebra de linha sem acrescentar espaço, ou seja, o parágrafo acrescenta e o BR não. A diferença é
entre P e BR, vocês vão visualizando o exemplo que eu tô dando abaixo. Vocês vão ver esse exemplo aqui e vão digitar esse exemplo no computador, que é parágrafo, vão digitar e vão salvar como parágrafo HTML e depois vão abrir isso, tá? E vão ver o resultado. Na prática, eu botei um exercício para vocês, é um maior, para vocês utilizarem o HTML, digitarem no bloco de notas, salvarem numa pasta e depois abrir através do browser, do navegador. Ele é bem grandinho, tá vendo? Vocês vão ver como é que vai estar funcionando isso. Ok, galera? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que não tenham restado nenhumas dúvidas, mas de qualquer maneira, depois a gente vai estar aí tirando todas as dúvidas através de chat, através das perguntas. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima videoaula.